Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, história sinistra, história que veio de São Paulo, história de seu Eduardo, que aconteceu com ele e com a família dele, história muito sinistra. Meus irmãos, e eu escolhi esse lugar lindo para contar essa história para vocês. É uma história muito sinistra, pessoal. E eu vou virar a câmera e vamos ao vídeo. A história que o seu Eduardo passou para mim é que ele morava em uma chácara e já fazia 6 meses que estava tomando conta daquele lugar, ele e a família. E sempre quando ele passava na estrada para ir para a cidade fazer compra, tinha uma casa velha, muito antiga, afastada da estrada e arrodeada de mato, mato muito fechado, e ele sempre se perguntava sobre aquela casa. Em um dia ele perguntou ao patrão e o patrão responde: olha, Eduardo, peço a você de todo o coração, nunca vá naquela casa. Aquela casa faz parte da minha propriedade, mas eu não quero ninguém ali. Não é por nada, é para proteger vocês mesmo. Eduardo fica curioso, querendo saber sobre aquele lugar, aquela casa sinistra que para ele, só em passar na estrada e ver, já era sinistra. E Eduardo ficou curioso. E um dia o filho de Eduardo pergunta: pai, vamos curiar aquela casa? Aquela casa não sai da minha mente. O que será que tem ali? E Eduardo diz: meu filho, é bom obedecer ao patrão, mas eu sou muito curioso para saber o que tem naquela casa. Com uns 30 dias para frente, Eduardo mesmo é quem chama o filho. Vamos lá naquela casa, vamos ver o que tem, vamos ver o que é que acontece ali, o que é de segredo que pode ter ali. E o filho dele: oxe, tá comigo, meu pai, vamos lá. Aí assim eles botaram a sela no cavalo e foram para lá. A uns 100 metros da casa, um mato muito fechado, eles veem um vulto passando de um tronco de árvore para outro. E Eduardo diz para o filho: você viu? Eu vi, meu pai. Vamos olhar o que é. Parece que é uma pessoa que está ali. E eles foram devagarinho, prestando atenção, e não viram mais nada. Quando o seu Eduardo se vira para o lado da casa, mal filho, ele vê aquela figura feia olhando para ele, com os olhos brancos, de dentro do mato. Seu Eduardo fica um pouco ansioso, né? E olha para o filho, aí o filho diz: que coisa é essa, meu pai? Isso não é uma pessoa, não. Não é um ser humano. Bora, meu filho, vamos para casa, vamos olhar aquela casa ali para ver o que é que tem lá. E assim eles fazem. Quando ele chega na porta da frente da casa, eles escutam um gemido muito feio dentro da casa. E Eduardo diz: rapaz, que coisa é essa? O que será que tem aqui? Muito estranho, muito sinistro. E o filho dele diz: meu pai, vamos arrombar a porta? Vamos ver o que é que tem dentro.
E assim o pai dele pega uma pedra, seu Eduardo, né? E bate na fechadura e arromba a porta. Na hora que ele arromba a porta, que empurra a porta com a mão, na sala tem vários objetos muito antigos, que o cupim era quem estava comendo. E ele escuta dentro do móvel, velho, antigo, alguma coisa raspando, como se tivesse um cachorro com as unhas na madeira. Vocês entendem? Seu Eduardo vai devagarinho, abre a porta do móvel e não tem nada. E assim, ele sai abrindo todas as portas do móvel. E naquele móvel não tem nada. Ele olha para o filho e diz: oxe, que negócio esquisito. E assim ele sai explorando aquela casa. Um forte abraço para Jurandir, em Serra Branca, no bairro da Vertente. Meu grande amigo, um forte abraço. E seu Eduardo entra dentro de um quarto. Quarto muito esquisito, escuro. Que ele não dá para ver nada. E ele sente aquele vento forte saindo de dentro do quarto, passando no meio deles dois. O senhor Eduardo pergunta para o filho: você sentiu? E o filho dele responde: senti, meu pai. E até bateu no meu braço, com muita força. E ele se afasta de costa, de dentro daquele quarto. E então eles vão ao lado da cozinha. Quando ele chega na sala do meio, que aqui o povo chama a sala de janta, eles escutam os cadeirões caindo, vasilhas, panela, para o lado da cozinha. E ali ele sai devagarinho, prestando atenção. O que será que tem aqui dentro dessa casa, que é tanto barulho? Com pouco deu aquele gemido feio e alto que estremeceu a casa todinha. O filho de seu Eduardo diz: meu pai, será que isso é alma? E seu Eduardo responde rapidamente: alma eu tenho certeza que não é, porque isso aí não existe. Agora, coisa ruim eu tenho certeza que é. E é melhor a gente sair daqui. Mas o filho dele, muito curioso, pegou na mão do pai e disse: vamos olhar na cozinha para ver o que foi aquilo. E eles foram. Quando chegaram lá, não tinha nada. Não tinha panela, não tinha caldeirão, não tinha nada para fazer aquela zoada. A cozinha estava vazia. E ele disse: que sinistro, que pancada, aquilo era de panelas caindo. E o senhor Eduardo disse: com certeza. Na hora que o senhor Eduardo fecha a boca, aquele estufo forte, aquele gemido alto, pro lado do quarto escuro. E nesse quarto tinha duas janelas. Para clarear, tinha que correr e abrir as janelas, porque era muito escuro. E seu Eduardo disse: vamos lá no quarto de novo. Eles, curiosos para saber o que era, eles foram no quarto. E o filho dele disse: eu vou correr e vou abrir aquelas duas janelas para clarear. E assim ele fez. Quando ele fez carreira para entrar no quarto e abrir a janela, ele recebe um empurrão com uma mão nos peitos dele. Ele disse que sentiu aquela força, como você bota uma mão no peito de uma pessoa e empurra, que ele caiu fora do quarto.
Ele levantou devagarinho e disse: meu pai, vamos sair daqui que o caso é sério. E assim eles fizeram. Ele já tinha deixado o cavalo a uns 50 metros da casa e chegaram na casa a pé, porque os animais não aceitavam ir até ali. Porque os animais, pessoal, eles sentem primeiro do que a gente. E eles saem da casa. Quando eles saem da casa, eles vê os animais assustados. Assustado em tempo de torar a corda que estava amarrada nas árvores. As cordas que amarrava o cavalo, os cavalos. E eles ficaram olhando para aquilo ali e viu aquele vulto passando entre um cavalo e outro. E aquela risada, como de uma bruxa, de alguma coisa desse tipo. Que eles disseram que não sabia o que era, mas era muito sinistro. Mas mesmo assim, se o Eduardo, meu filho, faz carreira para o cavalo, monta e sai para ir embora. No caminho encontra o patrão. Eu já venho no rastro de vocês. Vocês foram lá na casa, o senhor Eduardo disse: fomos, a gente não aguentou. A gente estava muito curioso. Queria saber o que tinha ali. Mas vocês viram algo? Sim, coisas muito feias. Gemidos que a casa se balançava toda, se tremia. Fecharam a porta? O senhor Eduardo disse não. O patrão dele responde na mesma hora: então vai lá e fecha a porta, senão vocês não vão ter paz. Aquela coisa que vive ali não quer ninguém lá. E se deixar a porta aberta, eles não vão deixar vocês assossegados. Isso já aconteceu comigo. E assim, volta os três. Seu Eduardo, o patrão e o filho. Foram até lá. Fecharam a porta, mas o trinco estava quebrado, a fechadura, que seu Eduardo tinha arrombado a porta. Então eles amarraram uns pau na porta, travacando a porta para ninguém empurrar. E assim eles voltam. Quando fecha a porta, eles saem de lá. Seu Eduardo olha para trás e vê aquela coisa feia, como se a porta tivesse aberta e aquele vulto de aquele vulto como se fosse uma pessoa, mas muito esquisita, muito feia, terrível, olhando para eles, e os olhos de fogo. E seu Eduardo mas nunca pisou naquele lugar. Para vocês verem que história sinistra. Meus irmãos, eu conto essas histórias porque é alguém que passou para mim. Eu conto essas histórias porque é umas histórias sinistras. Tem história do nosso país que a gente não deve deixar cair. Histórias antigas, história que os velhos, o pessoal antigos contavam muito, e eu continuo contando essas histórias que alguém passou para mim. Veja bem, eu já presenciei vulto, não posso afirmar o que era. Eu trabalhando em uma madeireira, eu tirava madeira para fazer tauba, madeira para cobrir casas, essas coisas, ripa, caibo, linha. E para fazer tauba, assim, portas, essas coisas. E eu trabalhando mais Geraldo, a gente derrubando árvore, né, para essa madeireira.
em um mato fechado, eu comecei a ver aqueles vultos passando de uma árvore para outra. E eu não acreditava nessas histórias que o povo antigo falava. E eu olhei para Geraldo e disse: Geraldo, que cacete é isso, homem? Homem, é passando de uma árvore para outra, olha. E não para não. Aquele vulto, olha, Geraldo. Ele disse: eu já estou vendo, rapaz, já estou vendo. Essa coisa não quer que a gente chegue aqui, perto dessas árvores. Então vamos sair. E assim a gente fez. Isso faz tempo daquele lugar. Eu digo porque eu vi. Eu vi. E então comecei a acreditar nessas coisas. E eu abri 2 projetos. É um canal Gilson Goiano Oficial e o outro é Cine GG HD. E conta essas histórias para o povo, para o mundo. Tem pessoas que não acreditam, não tem problema. Eu também não acreditava, mas quem sabe um dia começar a acreditar. Então, não critico ninguém, respeito a decisão de qualquer um, o pensamento, cada um que pense da maneira que quiser, que viva do jeito que quiser. Eu não tenho nada a ver. O que eu tenho para dizer é o seguinte, meus irmãos. Que esse aqui foi mais um vídeo. E até o próximo, se assim Deus nos permitir.